Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Oramos, maravilhoso Deus e bendito Pai, estamos na Tua presença neste momento, Senhor. Pai, eu sei que os Teus olhos são como chamas de fogo e neste momento contempla, Senhor, cada vida que chegou aqui na Tua casa. Pai, cada aflição, cada dor, Tu estás, Senhor, contemplando nesse momento. Usa o Teu Filho, Senhor. Pai, com a Tua unção, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Pai, usa o Teu Filho poderosamente nas Tuas mãos, Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, eu quero cumprimentar a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Amém? Em pé, como nós estamos, nós vamos abrir o Evangelho original, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 14, aleluia, o versículo de número 32. Eita, o desfolhar de Bíblia é gostoso de se ver, e ainda está bom que o tempo está bem cedo, né? É 8h11, nós vamos para meia-noite, glória, amém? Mas tem gente que está doido para ir para casa, porque o bife já está esperando, né? Marcos, capítulo de número 14 e o versículo de número 32. Aleluia. Data show não está, daqui a pouco data show dá certo. O irmão Rogério daqui a pouco precisa fazer um óculos, né? Aleluia. Quem achou, dá um brado dizendo amém. Amém. Mas tem gente procurando ainda. Então, enquanto você acha, que eu quero que você ache o texto. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus por ter deixado eu chegar vivo aqui. Eu estou vivo, então eu agradeço muito ao meu Deus. Se Ele quisesse me matar no meio do caminho, Ele já tinha me matado, porque Ele mata e Ele vivifica. Também agradeço a Deus pelo convite do pastor Carlinhos, aleluia, que teve essa coragem de me convidar nesta noite. Mas estamos juntos, porque nós vemos o púlpito está cheio, repleto, grandes pregadores, respeito cada um de vocês, aleluia. E pregar, alguém disse que não é fácil, mas é porque Deus disse assim, você vai pregar, vá para as nações, vá para as terras vizinhas, você é pregador, você é pregadora. Tem gente que sobe e fica se tremendo, eu não sou pregador, você é pregador sim. Jesus disse, ide e pregai. Isso é para a igreja, você é a igreja que prega a palavra. Aleluia. Também aí, como o pastor já saiu, está aí o presbítero irmão Rui, que é o seu segundo. Vamos então ler, quem achou, diga amém. E foram a um lugar chamado mais alto, irmão, porque o céu precisa te ouvir nessa noite. Vamos de novo. E foram a um lugar chamado e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu... Como é que é? Assentai-vos aqui enquanto eu... Jesus era tremendo, irmão. Vamos para frente. 33. E tomou consigo e começou a ter meu Deus, sente por bondade, dando glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, se eu quisesse dar um título para esta mensagem nesta noite, eu diria, o esconderijo de Jesus, ou o refúgio de Jesus. Jesus, Ele está pregando numa quarta-feira, Ele está com os seus 12 discípulos, coisa linda, Ele palmeja, Ele anda para a direita e para a esquerda, e Ele prega a palavra, Ele cura, Ele mostra sinais e maravilhas, porque tudo está no controle dEle. Quarta-feira, diga comigo, quarta-feira. Quarta-feira. Quinta-feira se dá, e Ele marca mais um evangelismo, porque só tem sede de alma quem faz evangelismo, quem faz pregação cara a cara, pessoalmente, quem faz cultos domésticos. Você sabe que pessoas que têm paixão por almas, ele vai, não precisa mandar. Ele está no trabalho, mas ele está evangelizando. Ele está no meio do telhado que é perigoso, mas ele está evangelizando para aquele servo que trabalha para ele. Ele está descendo cadeirinha e ele está dizendo, Jesus é bom, Jesus tem me dado misericórdia e tem me dado livramento. Esse é o trabalho do evangelista. Ele se preocupa com as almas.
Mas Jesus, quando ele estava prestes, vou voltar um pouquinho atrás, prestes a ser morto, a ser pego, e não estava tão prestes como nessa quarta e quinta-feira, ele disse: eu quero ir para Jerusalém. E alguns dos discípulos dele tentou repreendê-lo: mestre, como que tu vai para Jerusalém? Porque se tu for para lá, pastor Marcos, tu vai ser preso, tu vai ser morto. Jesus disse: eu não tenho medo, porque não é chegada a minha hora, vamos para Jerusalém. E Jesus foi. Mas nesta quinta-feira, se dá noite já, e Jesus olha, irmão Évito, para os 12 diz assim: e aí, vocês estão comigo? E todos os discípulos dizem: glória a Deus, eu estou contigo, nós estamos contigo. Então ele diz: então vamos subir para o jardim do Getsemane. Depois eu vou te dizer o que significa Getsemane, porque tem pessoas que lê e não é curioso para decifrar, saber qual a definição das palavras. Então ele sobe. Quando ele dá fé, que ele olha, ele diz: parece que tem só 11 comigo, e eu sou 12, está faltando alguém. Sempre vai ter aquela pessoa que não estará disponível. Sempre vai ter aquela pessoa que puxa para o outro lado. E não adianta você dizer que eu sou covarde em pregar, porque eu estou pregando a palavra. Isso é bíblico. Dos 12, só 11 estava com Jesus. A minha voz já está indo, mas não tem problema. E quando ele chega lá, ele diz: olha, eu vejo que tem 11, então vocês 8 ficam aqui, mas eu quero um pouquinho mais à frente com Pedro, Tiago e... Por que Jesus várias vezes fez isso acontecer? Que mistério é esse? Ué, ele tem 11 agora com ele, mas ele diz para 8 ficar, e mais à frente ele chama só Pedro, Tiago e João. Sabe por quê, irmão? Porque para intimidade, no íntimo, para ser usado, e Jesus sabe quem quer ser usado muito mais na sua obra. Jesus sabe que aquela irmãzinha, que ninguém dá nada por ela, que olha para ela e parece que ela não aparece, Jesus sabe que pode contar com ela, porque nas madrugadas ela está com os joelhos dobrados e o rosto no pó por sua família. Pisoni já começou a dar glória a Deus. Aí o que acontece? Por que Deus escolhe um homem e bota na frente do seu rebanho? Porque ele sabe que aquela pessoa vai fazer o que é melhor para o seu rebanho. Jesus chama Pedro, Tiago e João. Quinta-feira, já passou a quinta, entrou na sexta-feira, é madrugada, Jesus está coberto a cabeça, porque o deserto é muito alta a temperatura de dia, mas à noite o deserto cai a temperatura muito rápido. E Jesus está lá com os 11, ele é o 12. Aí o que acontece? Ele sabe que os demônios também estão por ali. Mas os discípulos já pregaram um dia inteiro na quinta, então raiou a sexta, e o que acontece em seguida? Eles estão cansados. Eles não estão fraquejados, mas eles estão cansados. E o que Jesus diz? Fica aqui, vai com 3 ali, e ele chega e diz: olha, hoje é sexta-feira, é Páscoa. Ó, Pedro, Tiago e João, tá os 8 lá, mas eu trouxe 3 ovos de Páscoa para vocês, porque eu gosto mais de vocês do que os 8. Foi isso? Dá um glória a Deus quem acha que foi isso. Não dê não, irmão. Não foi isso. Era Páscoa, e o povo tinha uma história de coelho, já veio desde o princípio. Hoje você vê as nossas ruas, quando é Páscoa, sexta-feira, eles pintam de vermelho, e depois ele pega 3 dedos e molha num pó branco, gesso, farinha branca, o que for, tinta branca, e sai botando os pulinhos, coisa linda. E os velhinhos saem tudo coelhinho, deturpando o que é uma Páscoa verdadeira. Prepara o teu glória a Deus, irmão. Você não vai dar glória a Deus para o irmão Rogério. Você vai dar para a palavra de Deus, para o nome do Senhor, para a pessoa de Jesus. Sabe o que é Páscoa para crente? Para quem crê em Deus? Que é Antigo Testamento, que é uma base? Os umbrais das portas estavam todas com uma marca do
Do sangue não era de coelho, não. Era do cordeiro. Jesus está orando intensamente. E ele volta a primeira vez, ele passa pelos 3 e ele vai para os 8. E ele diz, ei, acorda um pouquinho. Não dá para vocês orar um pouquinho? Porque tem crente que incomoda muito porque não ora. Tem crente que incomoda muito porque não vigia. Fica no teu lugar, fica onde Deus te chamou. Você vai ser abençoada, você vai ser abençoado, porque Deus é o comandante desta batalha nesta noite. Aí o que acontece em seguida, irmão? Ele está no lugar onde a angústia vai descer. Eu nunca vi em toda a história da Bíblia Jesus angustiado. Eu nunca vi em toda a história da Bíblia Jesus palpitando. Eu nunca vi em toda a história da Bíblia Jesus suando, a ponto de Marcos não, Mateus não, e João não, mas o Lucas sim. Ele diz, ele suou, irmão Antônio, grandes gotas de sangue, o seu suor tornou-se. Porque ele estava orando e dizendo assim, está chegando a hora de eu substituir o pior criminoso entre os 3 que vão ser mortos. Está chegando a hora de eu enfrentar a pior dor, a pior maldição de todas elas. A iniquidade eu não cometi, mas eu vou tomar o pecado da raça humana. Ele não está com a cruz de 70, 80 quilos ainda sobre os seus ombros, mas ele está com a cruz pesada dos pecados da raça humana sobre os seus ombros. Ele está sofrendo. Jesus chora. Jesus fica angustiado, e a angústia é de morte. Ele está no Getsemane. Sabe o que quer dizer Getsemane, irmão? Getsemane quer dizer prensa de azeite, no hebraico. Prensa de azeite. Ele está sendo prensado. Ele está no lugar que quando muitos perseguiam ele, irmão José, ele corria para aquele lugar e dizia, vamos orar porque nós vamos vencer. Sabe quando alguém te persegue, quando o diabo não te deixa em paz, para onde tu tem que correr? Para o lugar da prensa, a prensa de azeite, aonde você é prensado, esmagado, e sai aquele óleo santo de você, que é a unção de Deus na tua vida. Ou você pensa que você é o bonitinho, a bonitinha de papai, e você está de pé porque você é santinho e santinha. É porque você corre para o lugar, se não dá para botar os 2, você bota só um. E você fica lá orando, buscando, pastor Marcos, Morivaldo, buscando a Deus, Muriel. E às vezes as pessoas não entendem. Mas era um lugar de sombra, era um lugar de escuridão, porque eram muitas oliveiras, milhares de oliveiras plantadas naquele lugar. E a oliveira você já sabe, não vou entrar nesse mérito da oliveira ali. A definição de que é oliveira, a história da oliveira. Mas eu sei que quando Jesus corre para o Getsemane, vai ter alguém que vai estar esperando ele. Ninguém na cidade está lá, mas o céu está assistindo o que Jesus foi buscar naquele lugar. Local de esmagamento. O esmagamento para se conseguir o sumo, o suco da fruta. É naquele lugar que o cabra tem que dar aquilo que ele tem. E Jesus tinha para dar. Pode esmagar, pode me prensar, pode tentar me acabar, mas aí é que eu jorro unção para a minha igreja. Aí é que eu jorro unção para a salvação da raça humana. É agora que eu vou mostrar para os infernos que eu vim e eu não vou errar. É a minha última hora. Mas Jesus, eu nunca vi o estado que ele estava, porque a ponto dele conversar com Deus, alguém diz assim, Deus estava de costa para Jesus. Não conhece Bíblia. O Pai nunca deixou Jesus sozinho. Ele só ficava às vezes em silêncio. O crente tem que entender que o silêncio de Deus não é uma derrota para o teu problema. O silêncio de Deus é uma fase que você vai passar. Opa, se ele não falou nada, nem que sim, nem que não, é porque a conjectura do céu ainda não foi dado parêntese e a resposta para a minha vida. Ninguém pode decretar na tua vida. Eu decreto como ministro, tu decreta nada. Quem decreta é o Espírito Santo na tua vida.
Hoje estava na Bíblia, estava sexta, estava na Bíblia, estava sábado, estava na Bíblia. E hoje eu disse, meu Deus, confirma para mim. Isso é medo de pregar na mina do mato? Não, eu prego por tudo, graças a Deus. Sou pregador e ganhador de almas. Tomara que tenha uma alma aqui hoje, Jesus arrebata essa alma para ele. Esse negócio de estrela brilhar para o pregador, esse negócio de estrela de o pregador aparecer, porque o cabra é bom, coisa nenhuma. Ele cai duro aqui, mas o Espírito Santo permanece usando as pessoas que não são nada. Onde estava Maria? Onde estavam os irmãos de Jesus? Para ele não se interessava. O que interessava era que ele precisava de oração, Bezalel. Ele precisava estar orando. Agora tem um significado um pouquinho a mais, evangelista irmão Alex. Tinha um pouquinho a mais. O que era? Ele não somente orava. Pastor Luiz, ele também vigiava. Irmão, é complicado. Tem crente que ele aparece por aparecer. Ele aparece porque foi convocado. Ele aparece porque o nome dele, ele é obreiro. Ele tem um cargo, ele tem que aparecer. Mas não é assim. O crente tem que fazer aquilo que foi chamado por Deus. A resposta vem de Deus. A tua honra e a tua glória vai vir por Deus. Ele dividiu o céu, ele dividiu o Filho, ele dividiu o Espírito Santo, mas a glória dele nunca vai dividir com homem nenhum. Ninguém pode bater no peito, o homem, a mulher, eu sou fera, não. Somente a honra e a glória é do Senhor. O resto tu pode pegar, mas a honra e a glória é de Deus. Eu fiz uma oração e o câncer foi vomitado. Foi Jesus que fez com que aquele câncer saísse daquela mulher. Aí eu orei e o cara da cadeira correu de 2 pés, de 4 pés. A cadeira ficou para trás. Não foi você que orou, foi o Senhor Jesus que curou aquela pessoa. Se o Senhor retirar o Espírito Santo da nossa vida, você viu o que o rapaz falou, o nosso companheiro Douglas, o auxiliar? A única coisa que Davi mais pediu foi o quê? Não retiras de mim o teu. Novamente, deixa eu ver se a igreja vem para a escola. Não retiras de mim o teu. Se tirar o Espírito Santo, viramos uma cacaria de crente. Mas se nós estivermos em oração, Jesus pode restaurar a tua vida, o teu casamento, a tua família, a tua finança. Jesus pode fazer todas as coisas acontecer num piscar e abrir de olhos. Sabe por quê? Porque o maior mistério da igreja é o arrebatamento. E a Bíblia diz que vai ser no abrir e fechar de olhos. Irmã Nena, chega a estar, glória, irmã Nena. Irmã Nena chega a estar dando glória a Deus, meu pai. Porque ela sabe a quem ela tem servido. Ela sabe para quem ela tem doado a sua vida. Vamos pregar? Jesus, ele está orando. Primeira vez ele vem e repreende os discípulos, levanta. Ô meus amigos, vamos orar. Ô meus irmãos, vamos orar. Não tem ovo de Páscoa, não tem pulinho de coelho. Vai acontecer coisas graves, mas eu quero somente que vocês orem e vigiem. Vem uma vez, vem 2 vezes, é a mesma coisa, eles estão adormecidos, eles estão doidos para dormir. Se fosse eu era um daqueles 3, eu estava agarrado. Agora tem uma coisa, o homem não deve agarrar a pé de homem, o homem tem que se agarrar aos pés de Cristo, de Cristo, de Cristo. O homem não pode fazer acepção do seu companheiro, o homem não pode fazer acepção de pessoa, o homem tem que estar aos pés de Cristo. Tem pessoas que às vezes passam pela gente, vira a cara, mas vê o outro, meu lindo. Mas por quê? O que está acontecendo? O Jesus do lindo não é o Jesus do feio? Pode rir, irmão, é para rir mesmo. Tem pessoas que o Sérgio vem para abençoar, gravar, os internautas estão lá do outro lado, assistindo, e daqui a pouco, internauta, você vai ter que comentar lá, nos comentários do evangelista, dizendo, rapaz, eu aceitei Jesus de novo, rapaz, eu quero esse Jesus, eu quero aceitar esse Espírito Santo, que essa igreja da mina do mato prega.
E agora Jesus vai a terceira vez. Na terceira vez, Jesus começa a revelar. Eu vou dar um parênteses aqui, parar, e vou começar a pregar, porque não vai dar tempo. As horas já foi. E eu vou ser breve. Amanhã é dia de trabalho. Quando Jesus, ele vai pela terceira vez, ele já suou grandes gotas de sangue. Ele está angustiado, ele está vendo que a morte, ele já sentiu a morte. A angústia foi tanta, que ele disse: Pai, passa de mim, Pai, esse cálice. Você viu? Que até Jesus pediu para o Pai, para passar, presbítero irmão Rui, para passar dele aquele cálice. Ele disse: não tem outro jeito, não tem outro modo para tu fazer, para não acontecer o que eu estou vendo, o que eu estou passando já. Não tem outro jeito, não tem outra expectativa, não tem outra abertura de porta para mim não poder passar por tudo isso. Analise, estude o que era uma morte no Calvário, uma morte de cruz. Analise para você ver. Você vai dizer: oxe, eu quero ser mais crente, nem que eu ando com um pé só. Eu quero ser mais crente, porque a morte da cruz era terrível, era maldita, era maldição. A pessoa tinha que encarar muitas maldições. Mas para mim e para você, a cruz foi uma bênção. Porque Jesus morreu por mim, morreu por você. Então o que aconteceu, irmão? Ele estava no jardim, estava escondido, era Páscoa. Os 8 discípulos ficaram um pouco distantes, porque tem muita gente que fica um pouco distante. Quando ele vê e percebe que ele vai ter que passar por aquilo ali, porque o pai não diz nada, porque em seguida ele dá uma vírgula, aquela vírgula tem horas de resposta, e o pai não responde nada para ele. Então ele diz: então que seja feita a tua vontade. Ele aceita a vontade do pai. Já que não tem jeito, eu vou ter que passar por isso. Mas uma coisa acontece: os guardas do templo estão vindo. Já estão na carreira. Onde é que é esse jardim? Onde é que é esse local? Você conhece esse Jesus? Você sabe quem é? É madrugada, é calada da noite, é tudo escuro. Será que alguém... Não, eu vou te dar um sinal, eu conheço ele. Eu vou mostrar para vocês quem ele é. Cuidado com o beijo. Cuidado com o ósculo santo. Lindinho. Ô Jesus bonito. Lindo. Tem que se cuidar com isso aí. Tem pessoas que te beijam, mas te crava por trás. O Judas foi assim: eu estou pregando Bíblia, eu não estou apontando vida de ninguém. Se o chapéu couber, eu vou botar primeiro na minha, depois você bota na sua. Depois, internauta, você bota na sua também. Porque um beijo significou muita coisa naquele momento. Antigamente significava algo de amor, de prazer, de cumprimento. Mas agora não. Agora se significou algo de traição. O Judas beija em Jesus, abraça e beija. Jesus disse: a que viesse, amigo. Chamou ele de amigo ainda, irmão Adelaí. Amigo, a que buscar, a que tu vieste? Tu vieste fazer o quê? Na palavra do pernambucano é assim: ó, tu vieste fazer o quê, cabra? O que foi? Que tu não estava aqui, tu veio correndo, mas agora tu trouxesse mais para a vigília? Porque agora já é vigília. Trouxesse mais gente. Ele disse: não tenho o que te dizer. E o outro vai logo apanhar Jesus, só que sempre vai ter aqueles Pedros. Sempre vai ter aquele Simão, que ainda não se converteu. Mas ele adora defender a Deus, ele adora da forma dele defender a causa da obra. Às vezes ele tenta acertar, mas ele erra por tentar acertar. Essa é a palavra. E ele puxa a mão da bainha, pega uma espada, uma faca peixeira, que o pernambucano diz que corta capim de 12 polegadas, puxa, e o malco besta vai botar a mão no mestre. Ninguém bota a mão no mestre sem que nada aconteça. Ninguém mexe com a igreja do Cordeiro sem que nada tenha de resposta para aquelas pessoas que mexem com a obra de Deus. Ninguém toca no homem ou na mulher de Deus de qualquer forma. Como assim, irmão? É verdade, é. Você é a menina dos olhos de Deus. E quando ele toca em Jesus, ele leva logo uma peixeirada na orelha. Lá no Pernambuco de Deus, uma peixeirada no bucho que matou. Mas lá não, foi na orelha. E a sorte que foi na orelha. O Pedro ainda era meio doido, mas ele acertou na orelha. E quando ele acerta na orelha, eu vou correr um pouquinho. Quando ele acerta na orelha, o soldado fica desesperado. Ai, vai me matar. Jesus disse: Pedro, bota lá na bainha. Vem cá, meu filho. Sabe como era o nome do cabra? Malco.
O nome dele era Malco. Olha o que o nome dele em hebraico significava: servo do sumo sacerdote. O Pedro disse assim, ó: aqui ninguém prende Jesus a não ser os romanos. Vocês são servos do sumo sacerdote, Caifás. Vocês estão amando de Anás. Então eu vou meter a peixeira na tua orelha. E aquilo ali foi uma permissão de Deus para que acontecesse. Para as pessoas verem que Jesus iria se entregar, sim senhor, ele não ia correr dali. E o que acontece em seguida? A orelha é devolvida, Jesus disse: deixa que eu vou. Mas uma coisa vocês façam para mim: não toquem nenhum desses 11 aqui. Não mexa, não prendam. Ele disse que ele não iria perder nenhum daqueles que o Pai deu para ele. Ele disse: eu vou, agora vocês não vão, fique aí, não mexa com eles. Eles não têm nada a ver. Eu sou o cabeça, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho. Eu estou sendo preso por causa que eu prego as boas novas. Eu estou sendo preso porque eu quero salvar a raça humana. Eu estou sendo preso porque eu curei nos vilarejos, nas ruas, nas cidades. Eu estou preso porque ninguém teve a capacidade de, dentro de um templo, no dia de sábado, expulsar os demônios. Eu estou sendo preso porque eu sou o filho, diga comigo, o filho de... Que bom. Então só acontecem as coisas com os filhos de Deus. E o que acontece? Ele é levado para a casa de Anás. Anás é sogro de Caifás. Na casa de Anás, um servo já dá-lhe um pipoco, o pernambucano de um pipoco no olho, na cara. Bota pano no rosto, tapa o rosto dele. Eu já vou para frente, vou caminhar. Dali é levado ainda para a casa de Caifás. Para casa, não foi para o sinédrio. Não, é porque o sinédrio, a casa de Caifás ficava dentro do pátio. Foi levado para lá. Lá ele apanhou muito mais ainda. Ele foi julgado religiosamente já ali. Ali ele já estava julgado, já estava prestes a morrer. Mas alguém disse assim: não, isso vai ter que ser a público. Ele vai ter que ir para Pilatos. Ele vai ter que ser levado para Pilatos. Ali ele é zombado, irmão. É amarrado, é escarnecido, apanha. Alguém diz assim: tu não és o profeta, o filho de Deus? Sou. Então tu sabe quem vai te bater. Murro no olho, pontapé, cuspida na cara. E ele está quieto. Por quê? Porque ele sabe que ele vai rumo a um lugar chamado caveira. Ele vai rumo à cruz. Ele vai ser levado e pendurado na cruz. Ninguém vai impedir a obra que Deus trabalhou na vida de Jesus. Jesus está pronto para morrer. E agora é a hora de Jesus morrer na cruz. Ninguém vai impedir. Já está amanhecendo o dia. É levado para Pilatos. Pilatos diz assim: ó, mas ele é um da religião de vocês. Ele se diz rei do judeu. Então como é que eu vou fazer isso? Não tem como eu mexer. Então eu vou mandar para alguém da liderança de vocês. Manda para o rei. Mandando para o rei Herodes brinca com Jesus. Pensa que Jesus é boneco de brincadeira. Jesus não diz muita coisa para ele. Mas Jesus tenta voltar para Pilatos. Ele remete para volta para Pilatos. Pilatos pega Jesus, dá-lhe aquelas chicotadas que os irmãos sabem que não é de brincadeira. Os chicotes, que é um azorrague, ele tinha 3 pontas. Uma daquelas pontas era de osso e entrava, aquela ponta era diferente. A ponta entrava para cá, mas as 2 pontas puxavam a carne. Jesus leva quase que uma quarentena, porque ele era judeu, ele estava em Jerusalém, ele não estava fora. Se fosse fora, o juiz podia dizer: dá-lhe 200 nas costas. Mas dentro de Jerusalém tinha que dar 40, 39 menos umas. E o que acontece? Jesus apanha a noite inteira. E quando Jesus apanha a noite inteira, ele é mais uma vez zombado. E ele é trazido para toda a multidão. E a multidão tinha um édito, a multidão tinha uma fala, a multidão tinha um grito, a multidão tinha um cântico. Qual era o canto? Crucifica Jesus, dai-nos, crucifica Jesus, dai-nos, crucifica Jesus, manda crucificá-lo. Eu sei que você está quietinho mastigando, entendendo o sacrifício de Cristo. O sangue dele tinha poder para a justificação dos pecados. Quanto mais derramava-se o sangue de Jesus, mais justificação de pecados acontecia naquele momento. Os demônios estavam tudo com o olho gordo, grande, do tamanho de uma bola de basquete, olhando de longe. Ele vai desistir. E Jesus sempre dizia para eles, a resposta era, em silêncio: eu não vou desistir, eu vou até o fim, porque agora está chegando mais perto do que antes. Adinã, botaram coroa de espinho.
colocaram uma capa sobre ele, colocaram uma tabuleta no pescoço, já estava cansado, mas uma tabuleta de madeira pendurada no pescoço, dizendo por que ele estava sendo morto, qual era a acusação dele. Acharam pouco aquela tabuleta ainda, aquela capa que botaram, aquela coroa de espinho, e vai rumo ao Calvário, ao Gólgota. O que é o Gólgota? Lugar da caveira, lugar da morte. Dali não saía mais vivo, só ia, mas não voltava. E o meu mestre, o meu Jesus e o seu Jesus estava dizendo para si mesmo: eu vou até o fim, porque se eu não for até o fim, eu sou covarde, os covardes voltam, mas eu não vou voltar, eu vou até o fim para salvar toda a raça humana. E o que acontece, irmão? Os soldados fazem fileiras até o lugar do Gólgota. Eu estou indo rápido, as horas já foram. Era soldado de um lado, soldado do outro. E vinha Jesus carregando aquela cruz. Agora ele botou a cruz de madeira. Estava carregando a cruz dos nossos pecados. Era muito mais pesada. E ele estava suportando. Mas agora a carne dele estava debilitada. Sabe como estava a carne dele? Sangrando. Saindo um pouco de água, suor frio, flagelo. E tinha o que mais, irmão Rogério? Febre. Ele estava com febre, 40 graus, não estava lá para medir. Mas eu sei que o grau era altíssimo. E sabe o que ele dizia, Dinã? Sabe o que ele dizia, irmão Ataíde, irmão Adão? Ele dizia assim, ó: pode comer até a minha carne com os dentes, mas eu vou chegar no Calvário. E ele debilitado, alguém batendo nele, 4 soldados prontos, batendo nele, 4 carrascos, batia sem pena e sem dó. E ele dizia: pode bater, porque eu vou levar essa cruz até o lugar da caveira. Se fosse eu dava um jeitinho de tentar correr. Eu dava um jeitinho de dizer que crente eu sou nada, presbítero, que eu nem sei o que é presbítero, irmão. Não sei. E tem crente que ainda, tem pessoas que ainda não reconhecem o sacrifício. Aquilo sim era sacrifício. Agora o que é sacrifício hoje para a igreja? É de estar no evangelismo. Convida para o evangelismo, é 3, 4, se tiver. Essa é a verdade. Nua e crua. Convida para ir lá orar por alguém? Não, eu não posso. Quem é que tem que ir? O pastor da igreja, porque ele ganha o salário para ele ir lá orar. O problema é dele. Dá para dar um glória, irmão? É difícil, mas é a verdade. A irmã foi casada com o pastor, ela sabe. Aí as pessoas não entendem. Eu comecei a entender, ano 2025, eu digo: tem que ser meu, Senhor. Eu preciso ganhar alma. Eu preciso arrebatar as almas do fogo. Porque quanto mais eu povoo o céu, quanto mais eu acrescento o reino de Deus, mais a minha casa, a minha família, a minha vida vai ser abençoada, porque eu estou arrebatando as almas do fogo do inferno, irmão. Por isso que quando tem gente que vê alguém fazendo alguma coisa, tenta atrapalhar, porque não tem capacidade de fazer e nem quer que o outro faça. Você lembra que até os irmãos de Jesus diziam: olha mamãe, olha papai, eu não quero saber de Jesus, Jesus está doido. Alguém se converteu em vida dos irmãos de Jesus enquanto ele estava vivo? Tem na Bíblia que alguém se converteu? Foi preciso ele passar tudo isso aqui? E teve gente dos dele que quando ele ressuscitou, ainda disseram: só se eu botar meu dedo, só se eu ver com meus olhos. Porque não acredito, a geração que nós... a geração de 50, 60, 70, até os 80, ainda está, 2025, o século 21 ainda está meio temperado. Mas depois que acabar essa geração, você vai ver o que vai acontecer, ao vivo e a cores para todo mundo ver. E mexa com alguma coisa para você ver. Ainda consegue dizer que Jesus é bom, Jesus é o caminho, que Jesus está salvando, que Jesus liberta. Ainda você consegue, nós conseguimos pregar. Mas vai chegar um tempo em que o evangelho vai ser abafado, tentado a ser abafado. A ponto de você dizer assim, que vontade e que saudade que eu tenho de estar naquele culto evangelístico, ganhando alma. Converse com uma pessoa acamada para você ver, uma pessoa desenganada. Eu converso com várias. Sabe o que elas dizem? Meu filho, eu te admiro, porque tu faz a obra de Deus com amor, com carinho, tu não ganha nada. Ela disse assim, e eu tenho o desejo de que Deus me tire dessa cama, para mim poder pregar também a palavra dEle. E Jesus está indo rumo ao sacro, irmão. Jesus está indo. Aí, alguém diz o seguinte:
ele não está aguentando mais, ele chega a cair, a cruz não dá mais para ele. Mas vai ter sempre aquele que às vezes não é daquele lugar, é de fora. Porque se nós que estamos aqui dentro não fizermos, Deus vai buscar lá fora e vai botar no nosso lugar. Isso é bíblico. Vai botar no meu lugar, vou dizer no meu lugar. Então por que não me doar para a obra, irmão Évito? Por que não me dizer assim, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim? Porque está difícil, irmão. Está difícil, as coisas não estão de brincadeira. É muito show gospel. E as pessoas gostam de rebolar. Você já viu que tem gente que gosta de rebolar? Achando que isso aqui é danceteria, casa de show? Como o irmão falou, cadê o pudor das pessoas? Cadê a força de vontade para fazer a diferença? Para dizer assim, que as pessoas se espelhem em mim. O que a Bíblia diz? Que as mais velhas sejam exemplo das mais novas. Que os homens mais velhos sejam exemplo dos homens mais novos. E tem ainda demônio dizendo para crente que ele está errado. Ele está pregando todo doido, está errado. Tem demônio que faz isso. Porque já acabou a paixão pela verdade do Evangelho. Quando o crente, o pregador, o irmão prega a palavra com verdade, o céu, irmão, fica alegre, feliz, e não tem como Deus não operar maravilhas e sinais. Agora, encher linguiça não é para o céu, encher linguiça é para pessoas fracas, é para culto de gente, pregador coto, aquele que tudo é chave na mão, é carro novo, é casa que já está até pintada com souvenir, com Sherwin Williams, é casa que já está até banhada de ouro. Isso são os pregadores de hoje em dia, porque eles querem chamar atenção para eles. Mas e a cobrança no final dos tempos? Ao que for dado muito, ao que for dado mais será cobrado. Por isso que eu venho para a escola dominical, eu fico lá fora, lá atrás, escutando, comendo a palavra. Quando eu não venho, só Deus sabe da minha vida, por que eu não vim? Eu tenho mais de 30 anos que eu sirvo a Deus. Eu aceitei com 16 anos lá no Pernambuco, 16 anos. E sabe o que aconteceu? A minha vida foi de escola dominical. E eu disse, Senhor, eu pegava no microfone, pregava, os cabras subiam em cima do púlpito, despregava tudo, porque o cabra tinha teologia. Eu chorava, tinha culto que eu saía chorando. Eu disse, mas um dia o Senhor vai fazer de mim um grande pregador. Pelo menos aquilo que está na palavra. E que ninguém, usado pelo demônio, venha me corrigir. Porque tem esses que o cara prega e depois o demônio usa no final do culto e desprega tudo que o pregador pregou pela verdade do Evangelho. E você nunca viu o Rogério pregando todos os cultos aqui. Mas eu estou aqui nos cultos. Quando eu falto, eu estou doente. Quando eu falto, eu estou cuidando da minha sogra, porque eu amo a minha sogra. Tem gente que diz, sogra não é parente, mas a minha é. Pode rir um pouquinho, irmão, não tem problema. Tira essa cara de sério, ri um pouquinho. Minha sogra é a coisa mais melhor que já teve na minha vida. Me deu a minha mulher. Eu feinho, e ela me deu uma mulher bem bonita, aleluia. Mas tira o oi, irmão, por favor. As mulheres podem olhar, mas os homens não, por favor. Senão a bocada esquenta. Você nunca viu um pernambucano brabo? Eu chamo o irmão José, que é grandão, e ele me ajuda, que isso aí é forte. Aleluia. Então o que aconteceu, irmão? Jesus está no último estágio da sua vida. Acabou-se. O Simão Cirineu ajudou ele a transportar a cruz, depois ele sarou, botaram de novo e levantaram. Sabe aonde que ele foi levantado? Na esquerda, amém? Não diga amém. Foi no meio. Ele foi levantado na cruz do meio. Tem até hino falando da cruz do meio. Aí, mas ele não explica o que é a cruz do meio. E eu também não, porque hoje já vão. Mas a cruz do meio significa que era do mais terrível. Era o cabra mais brabo, mais criminoso que já podia existir naqueles dias, e ele iria ser morto no meio. Jesus substitui Barrabás. Aí muitos malham o Paulo e Barrabás, mas Barrabás, ele pertencia a uma liderança cristã, só que ele não tomou pelo lado de Deus. Ele usava aqueles conhecimentos que ele tinha das coisas de Deus, e ele começou a virar malandro, criminoso. Ele começou a matar, e a Bíblia diz que aquele que matava tinha que morrer, dente por dente, olho por olho. A sorte dele é que chegou Jesus. Quando ele ir, irmão Israel, já vai ele vai ser levantado. Alguém diz, não, nós não queremos Barrabás, nós queremos Cristo. Não, peraí.
O Pilatos, pode substituir? Coitado, já apanhou muito, está quebrado, já quase matei. Todo inchado, ninguém nem conhece. Pode substituir ele? Não, nós queremos ele. Barrabás nós não queremos, deixa Barrabás solto. Sabe o que isso quer dizer para a geração, irmão? Pregando hoje, o que isso quer dizer? Que a geração só pende para o erro. Pode-se fazer o bem, mas não espere o retorno de ninguém. O crente, ele tem que ter o depósito celestial lá em cima. Não tem esse negocinho, eu fiz para o pastor, não, faça para Deus, aonde a traça e a ferrugem não consomem, aonde o cupim não mina, aonde a ferrugem não entra, irmão, faça para Deus. Quando Deus te der uma oportunidade para tu realizar a obra dele, faça para Deus, porque Deus tem algo para você. Jesus está no meio, levantado no meio da cruz. Isso é porque eu estou com a vozinha, senão eu tinha ido mais longe. Ele está no meio, ele está pronto para ser morto. Só que ele chega lá às 9 horas, pastor Luiz. Pastor Marcos, é às 9 horas, né? Não diga que não, que eu li, viu? É às 9 horas. Ele chega às 9 horas. 9 horas ele é erguido na cruz. Ele passa uma agonia, irmão. É angustiante o que Jesus passa. O Getsemane foi um lugar de agonia para Jesus. Agonia da morte, angústia da morte. E ele está na cruz do meio lá, sofrendo, agoniando, das 9 horas da manhã até as... É difícil arriscar, a gente fica meio... Eu também era assim meio... Opa! Mas ele fica até as 3 horas da tarde. Que no caso é 15 horas, né? Às 3 horas da tarde. Ele fica das 9, depois você faça a conta para você ver. Das 9 até as 3 da tarde. Quando chega às 3 da tarde, presta atenção. Ele dá um brado. E alguém diz assim, eu acho que ele é Elias. Ele está chamando Elias para salvar ele. Não sabia eles que ele estava chamando o Pai, dizendo, Pai, eu só tenho olhos para ti, porque foi consumado, Pai. Recebe o meu espírito, Pai. Recebe o meu espírito, porque a obra foi consumada. E já vem as nuvens negras, trovão. E os caras dizem, está acontecendo. Aí alguém diz, vai logo, quebra os ossos. Começa a quebrar pelo primeiro. E quebra os ossos do primeiro. Para ver, se ele não estiver morto, ele agora morre. Sufoca. Quebra os ossos do segundo. É uma coisa, é coisa bem feita de Deus. Por que não passou primeiro pelo do meio? Mas foi pelo outro, esquerda, depois foi para a direita, ou vice-versa. Quebrou o osso também do outro. E quando chega no de Jesus, o céu brada e diz, ô carrasco, tu está pensando que tu manda e desmanda aqui? Aqui tem um Deus que controla o mundo e o universo, o céu e tudo. Deus está controlando a tua vida. E o carrasco está com uma lança que dá o tamanho da palma da mão. Esse tamanho da palma da mão é o que vai entrar no lado de Jesus. Olha o corte que foi feito. Aí eu encerro por aqui, rápido. Não precisa gritar, sassaricar e profetizar, porque a igreja já sabe que a maior profecia aqui é a palavra. Se não tiver a palavra, não tiver unção, não tiver efeito, não vai acontecer nada. Mas a igreja sabe quando a palavra é pregada. Quantos querem voltar no próximo culto? Levanta a mão, deixa eu ver. Só a mulher que estava com o filho no colo não deu para ela levantar a mão, mas o resto levantou tudo, né? Para mim? Não, para Deus, porque você sabe que é Deus. E quando eles disseram quebra, o cara parou. O céu neutralizou. Por isso que o crente ora, neutraliza os demônios, bota da porta para fora. Senhor, expulsa a unidade, legião de demônio, bota para fora. Porque se ficar o ambiente que só vai habitar o Espírito Santo, Jesus e o Pai, as coisas vai fumegar. Quando Moisés subia no monte, quem era que estava no monte? Só o Pai, só Deus. E o que com o monte acontecia? O monte fumegava. Quando você sabe que Deus está na casa, você sabe quando a igreja começa a fumegar. Porque se eu vim para o culto e Deus não está aqui, então eu não venho mais. Então se eu vejo que o monte está fumegando, eu tenho certeza que Deus está no lugar. Você não é Jacó, que saiu dali e disse, Deus estava lá e eu não sabia.
Ele estava lá no val, lá, mas eu não sabia. A igreja sabe que Cristo está aqui. E quando eles... Não, primeiro faz o teste, vê se ele está morto, fura ele do lado. E furou Jesus com aquela lança grossa do lado. Saiu o que primeiro? Saiu primeiro sangue, irmão. Não foi isso? Sangue. Ou seja, o restinho de vida que ele tinha saiu naquele momento. Quando saiu o sangue e em seguida saiu água, estava consumado o livre-arbítrio direto ao céu. O véu de templo já se rasgou. O sacerdote Caifás, que tinha mandado bater, matar, isso e aquilo, já ficou atônito. O que aconteceu? Será que é demônio? Não, é o Pai que está movendo o céu. O mundo começou a escurecer, a terra começou a tremer, toda a terra se tornou em treva, porque todo mundo viu verdadeiramente a acusação dele é verdadeira. Ele é o Filho de Deus que desceu do céu para salvar a nossa vida. Vamos nos colocar em pé, irmão. E quando Jesus morre na sexta-feira, eu não acredito que você veio aqui dizendo, se Deus falar comigo eu vou voltar. Se Deus tocar na minha vida, conversar comigo, dialogar comigo, ter uma conversa séria, eu vou me doar novamente para Deus, eu vou esperar você vir. Ou seja, eu quero que você levante a mão. Deixa eu ver se tem alguém à minha esquerda que não precisa vir na frente, que quer novamente se reconciliar com Deus. Deixa eu ver. Não temos ninguém, não temos um corajoso desse lado. Não temos? É hoje, irmão. O que ele passou por você é sério. Vai ser cobrado. À minha direita temos alguém que quer se entregar para esse Cristo. Não precisa vir à frente, só levante a mão, deixa eu ver. Não temos uma corajosa, um corajoso. Eu acho que todos já são da igreja, são crentes, são cristãos, servem a Jesus. Porque eu não acredito num culto como esse. Mas eu não desisto, irmão. Internauta, olha para mim. Se tu queres se decidir, queres aceitar esse Jesus que morreu por ti, passou toda essa agonia por você, você deve rápido botar no seu comentário, eu aceitei Jesus naquele momento. Isso é o que eu creio. A igreja precisa crer nisso. E quando ele foi embora, a Bíblia diz que ele não para, porque é um missionário nato. Eu já vou parar, eu tenho tempo ainda, eu tenho mais 2 minutos. Um missionário nato, ele não para de fazer missão. Um ganhador de alma, uma ovelha que gera ovelha, ela não vai parar de gerar ovelha. Ninguém vai impedir ela parar de gerar ovelha. Pode até trancar o ministério dela, mas daqui a pouco Jesus vem, manda Ciro e diz, destranca o ministério. Arruma um homem como Ciro e diz, destranca o ministério dessa ovelha, porque ela precisa gerar ovelhas. Dá para dar um glória a Deus? Jesus desce. Porque quando o justo morre, irmão, é automático. O justo morre, ele sobe. Não é? Sobe. Mas morreu o justo e não subiu. Ele desceu. E quando ele desceu, a Bíblia diz que ele pregou aos espíritos em prisão. Ou seja, aqueles da época de Noé. E ele mostra, olha, eu sou o homem da mão furada, eu sou aquele que Isaías dizia que ele iria tomar forma humana e iria morrer pela humanidade. O castigo que estava proposto, Isaías 53, vai dizer que o castigo que estava proposto para nós, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre os ombros dele. Ele passa sexta-feira, está lá embaixo. Sábado, lá embaixo. Raiou domingo de manhã, ele disse, deu para mim, não quero mais ficar aqui embaixo, só tem coisa morta. Ao terceiro dia ele levanta um voo, como uma águia. E ele sai dali daquelas profundezas, e ele sobe. Quando ele sobe, ele leva consigo alguns. É preciso estudar. E quando ele leva algumas viúvas tiveram seus mortos. Que felicidade, irmão. Algumas famílias tiveram novamente os seus mortos. Por quê? Porque o poder agora estava na mão dele. Todo o poder foi dado para ele. E quando ele levanta lá, que ele caminha 40 dias sobre a face da terra,
ele ainda mostra para todo mundo que ele era aquele que sempre ele disse que era. E alguns, quando vê ele ascendendo ao céu, algum pergunta para ele: tá, vocês estão olhando por quê? Aquele que está subindo, ele vai descer da mesma forma. Ele está dizendo: aquele que sobe, um dia ele vai vir arrebatar a igreja dele. Aquele comprou pelo preço de sangue. Jesus te comprou por agonia, preço de sangue, por tudo que ele passou. Eu sou grato a Deus. Você que está meio fraco, irmão, eu estava orando e Jesus disse: chama. Eu estou meio fraco, eu estou querendo, eu não sei se eu estou no caminho certo. Será que está certo? É difícil vir, eu sei. Mas a igreja não precisa se humilhar. Todos os cultos se humilhar. Fica no banco. Coloca a mão no teu coração. Diga para Deus, você e Deus: Senhor, eu estava querendo desistir, mas o teu sacrifício foi muito maior. A tua angústia foi muito maior. A tua prova foi muito maior. Enquanto o conjunto canta, eu vou esperar o conjunto cantar meio hino. Eu vou esperar você voltar para Cristo ainda nesta noite. Depois eu vou passar para o presbítero Rui, irmão. A noite é de salvação, irmão. A noite é de mistério de Deus na tua vida. Meu consolador, Espírito Santo. Ele foi vendido, irmão, por 30 moedas de prata. Sabes quem eu sou. Um homem que não tinha valor excedido para controlar a vida dele. Ele se vendeu, foi vendido por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Preço de um escravo comum. Que belo preço que ele foi vendido. Ele foi vendido por você. Mas mesmo assim, ele se importa comigo e se importa com você. Mesmo assim, ele mora dentro de nós através do Espírito Santo. Mesmo assim, ele diz: você está triste, mas eu sou a sua felicidade. Mesmo assim, ele diz: você diz, eu estou preso. Ele diz: eu sou o vosso libertador. Mesmo assim, irmão, você diz: eu estou enfermo. Ele diz: eu sou a cura para a tua vida. Palavra se faz necessária para te descrever. Tu és santo. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim, com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. Tu és santo. Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever.
passou pela morte de cruz. Nós tínhamos uma cédula devedora, Ele pagou pela nossa vida lá na cruz do Calvário. Muitos de vocês estão vivos, porque um dia você aceitou esse Jesus. Muitos de vocês, Deus foi lá no hospital e fez um milagre. Alguém foi na sua casa e Deus usou alguém para orar por você. E Deus te deu um ano de vida. E que nessa noite nós possamos relembrar dessa morte da cruz do Calvário. Que nós não tínhamos como pagar. E se fosse um de nós, se qualquer um de vocês, quem sabe uma mãe daqui tivesse 10 filhos e fosse pedido para dar um filho para morrer na cruz do Calvário, você não teria esse filho. Mas Jesus deu o seu único filho. E que nós possamos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Que a nossa vida não vai novamente crucificar esse Jesus na cruz do Calvário. Que a nossa vida, que Deus tenha nos abençoado. Que sabe, quando você ganhava pouco, muita dificuldade, você vinha para essa casa com grande temor, com grande reverência. Agora Deus tem te abençoado. E quem sabe agora tu não leva mais tanto a sério esse evangelho como você levava. Mas toda a bênção que Deus tem te dado, que tu continue guardando no teu coração. Que tu não precise ir lá no UTI do hospital reconhecer esse Deus que morreu na cruz do Calvário. Nesse momento, coloca a mão no seu coração, nós vamos orar. Senhor Jesus, depois dessa palavra maravilhosa, Pai, nós só queremos te agradecer, queremos te louvar, Jesus. Que não foi nós que te aceitamos, mas foi tu que escolheu a cada um de nós, Pai. E que nós possamos, Senhor, honrar, Pai amado, essa escolha, Pai, honrar o teu nome, Pai, essa morte lá na cruz do Calvário. Ó, Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Que possamos, Pai, cada dia que passa, cada bênção que tu alcança a cada um de nós, ó Deus. Que nós possamos ter gratidão, ter reverência e continuar te servindo com alegria. Os nossos amigos que estão lá nos assistindo agora, Pai, alguns já com seus olhos derramando lágrimas, Senhor, reconhecendo o teu senhorio sobre a vida dele. Escreve seu nome no livro da vida, renova os teus propósitos sobre a vida dele. É o que nós te pedimos, Pai. Muito obrigado, Jesus, aleluia. Nós vamos dar a bênção apostólica, depois o conjunto pode continuar louvando o nome do Senhor. Levanta a sua mão nessa noite. Oração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Todos dizem, uma semana abençoada a todos vocês. Obrigado aos visitantes por visitar essa noite.